Shalom. A Home Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Ipatinga, Minas, Brasil. Bora lá para nossa 9ª aula com a Santa Maria. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 19, versos 25 ao 27. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em casa. Amém. Hatshepsut, nome egípcio que significaria a mais nobre dama, foi uma rainha faraó egípcia do século XV a.C., período em que Israel era escravo no Egito. É atribuído a essa rainha, Hatshepsut, a maternidade adotiva de Moisés, quando ela ainda era princesa. A mãe biológica de Moisés foi a egípcia de origem israelita Joquebed. Yoqueved, cujo significado, palavra em hebraica, ou palavra hebraica, cujo significado é Adonai é glória. Largado propositalmente às margens do rio Nilo por sua mãe, Moisés foi acolhido e adotado por uma princesa faraó. Acredita-se ter sido Hatshepsut, dando-lhe o nome de Moshe ou Moisés, igual a tirado das águas, dando-o aos cuidados de uma ama, mãe de leite, que coincidentemente era a sua própria mãe biológica, Joquebed. Livro do Êxodo. Segundo livro da Bíblia, o Shemot, capítulo 2, verso 1 ao 10, preste atenção. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Nós estamos falando de esse homem é Amram, que é o marido de Joquebed. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Lembrando que o faraó havia decretado que todos os machinhos dos israelitas deveriam ser mortos no parto. E Moisés, assim que nasceu, já corria sério risco de vida. A mãe, estrategicamente, sabiamente instruída por Deus, o fez já no sentido de colocar-no no ponto estratégico em que, eventualmente, uma princesa faraó, onde elas costumeiramente tomavam banho, viesse ali se banhar no rio Nilo e acolhesse o menino. Já era um direcionamento divino, não tenha dúvida disso. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar ao rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e ouviu a sua criada e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo o cesto, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, nós estamos falando de Miriam,
A Miriam disse à princesa: queres que eu vá chamar uma mãe de leite dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino, ou seja, Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Imaginem o temor responsável de Joquebede: criar o filho da sua senhora, a princesa Faraó, de quem ela, Joquebede, era mera escrava. E quando dizemos senhora, senhora Faraó Deus. Pois assim se cria, aliás, Hatshepsut era tida como filha do deus Amon-Ra. Logo estão falando uma senhora Faraó Deus, para as crenças da época. Imagine o drama de Joquebede, criar o filho dessa senhora Faraó Deus. Qualquer semelhança do ocorrido a Joquebede com o ocorrido a Maria não é mera coincidência, pois o Espírito Santo é Deus, verdadeiramente Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. O Espírito Santo é mãe. João capítulo 2, Jesus o descreve na linguagem maternal. Romanos capítulo 8, Paulo apóstolo escreve na linguagem maternal. Em Gênesis 1, a palavra utilizada para o Espírito Santo é: o Espírito Santo pairava sobre a face dos abismos. A ideia ali é de uma mãe ave chocando. E outros textos, mas vamos por esses aqui. O Espírito Santo, então, que é Deus e que é mãe, o Espírito Santo transferiu Deus Filho para o útero de Maria, Lucas capítulo 1 e 35. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, Lucas 1,35: descerá sobre ti o Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Ruach, palavra hebraica para Espírito Santo, do gênero feminino. Kodesh, santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente querido, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, que é a Ruach, transfere Deus Filho, que é eternamente pré-existente, para o útero, o autoexistente, para o útero de Maria. E Maria, como Joquebede, escrava da Faraó Deus, aceitou como também escrava, só que agora não de uma Faraó Deus, mas da Ruach Elohim, que é igual ao Espírito Deus. Maria, como escrava, aceitou alegremente ser a mãe desse filho que é dela, mas para além de ser filho dela, é antes filho da verdadeiramente mãe Deus, Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Lucas 1,38, depois de toda a palavra do anjo, falando que o Espírito Santo transferiria o Deus Filho para o seu útero, porque ele é eternamente autoexistente enquanto Deus, enquanto Filho de Deus. Disse então Maria: eu sou a doulos. Doulos é palavra grega para escrava. Não é serva no sentido de garçom ou garçonete. É escrava no sentido de alguém que está submetida a um senhorio, vendida a um senhorio, escrava. Disse então Maria: eu sou a doulos, escrava de Adonai, do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
como Joquebede, que nunca pôde total e livremente ser mãe de seu filho Moisés. Joquebede nunca pôde tratá-lo como é meu filho, eu faço dele o que eu bem entender. Nunca pôde. Apenas parcialmente, ela sabia que ele era seu filho apenas parcialmente, e ela era mãe parcial. O foi igualmente, assim como a Joquebede, o foi igualmente Maria. Desde sempre ela soube e sabia que o seu filho primogênito, o primeiro a nascer, dentre os 7 que ela teve, no mínimo, o seu filho primogênito, antes de ser filho dela, tinha outros pais. Por exemplo, Jesus com 12 anos, no capítulo 2 de Lucas, verso 49, nós lemos, quando eles o encontram no templo, Jesus diz, respondeu-lhes ele, porque eles perguntaram, quando viram, verso 48, quando viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim para conosco? Uma mãe humana, preocupada com seu filho, e em desespero, porque o filho se perdeu, e nós não estamos falando de um filho qualquer, é o filho da mãe Deus. Imagina o desespero de Maria. Filho, por que fizeste isso conosco? Mas pelo menos não encontramos, e ele está no lugar, ele não está na boca de fumo, ele não está roubando, ele não está invadindo o quintal alheio, ele não está na rua perambulando, estragando e destruindo coisas alheias, ele não está chutando bola na vidraça do vizinho. Onde é que ele está? Ele está no templo entre os doutores. Quando viram, maravilharam-se, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu ansiosos ou desesperados à beira da morte te procurávamos. Respondeu-lhes ele, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E se não compreender, não é que Maria não soubesse a origem de Jesus, porque isso foi dito a ela, nós veremos logo em seguida. Ela sabia, a questão é que como é que compreende isso no sentido de absorver. Era muito difícil, problemático, desafiador. Se foi para Joquebede criar o filho da mãe Deus, Faraó, imagine para Maria criar o filho do verdadeiramente filho da verdadeiramente mãe Deus, que é Ruach Kodesh, o Espírito Santo. Se era difícil, desafiador para Joquebede criar o filho da, entre aspas, mãe Deus Faraó, porque acreditava-se, mas a gente sabe que de divino e de Deus ela não tinha absolutamente nada. Era mãe Deus de mentira, uma fake mãe Deus. Se foi difícil para Joquebede, quão mais difícil, desafiador foi para Maria criar o verdadeiramente filho da verdadeiramente mãe Deus. Ou Deus mãe, como quiser. Ruach Kodesh. Pneuma aios em grego. Pneuma aios em grego. Ruach Kodesh. Ou Ruach Kodesh. Espírito Santo em hebraico. Como foi difícil. Diferentemente de Joquebede, que quando do início do ministério de Moisés o viu, ou ao menos, quem sabe, talvez o tenha visto, porque não se sabe quando foi que Joquebede morreu, se ela estava viva quando Moisés iniciou seu ministério de libertador dos escravos no Egito, se ela estava viva, ela teria visto, se não, quem viu Moisés, assistiu Moisés, viu, presenciou, testemunhou Moisés agora no início do seu ministério, priorizar sua mãe, seu povo, em vez de
a mãe Deus Faraó, em vez de os egípcios com toda a sua pujança, com toda a sua glória e etc. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 24 e 25, nós lemos: pela fé, Mateus 11, 24 e 25, pela fé, pela emuná, fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou, consequentemente, chamar Hatshepsut de mãe, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Então, se ela viveu para ver, ela viu. Se ela não viveu para ver, quem? Os parentes, o pessoal próximo, viu Moisés priorizar Joquebede enquanto sua mãe, em detrimento, em vez de Hatshepsut, a mãe Deus Faraó egípcia. Maria, ao contrário de Joquebede, viu seu filho priorizar a verdadeiramente mãe de Deus, ou verdadeiramente mãe Deus, também mãe de Deus, mas mãe Deus, Ruach Kodesh, o Espírito Santo, ele é de verdade Theotokos, mãe de Deus, porque ele é Deus mãe e mãe do Deus Filho, enquanto Deus, não enquanto homem. Esse título se aplica integralmente ao Espírito Santo. Theotokos, palavra grega, Theo Deus, Tokos mãe, ou Toco mãe. Theotoko, mãe Deus. Maria, ao contrário de Joquebede, que quando Jesus inicia seu ministério, Jesus prioriza o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, da sua mãe Deus, em detrimento de Maria. Aliás, Jesus não chama Maria de mãe durante todo o seu ministério. Toda vez que ele refere a ela, as poucas vezes, ao menos duas, em João 2 e em João 19, ele diz, mulher. Você não tem a expressão mãe. Em Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21, a gente vê com clareza como que Jesus priorizava, e com lógica e razão, a mãe Deus, o Espírito Santo, em detrimento de Maria. Por quê? Marcos 3:20. Então Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. É o ápice do ministério de Jesus. Todo mundo em volta aí, Jesus curando, e pregando, e ensinando, e expulsando demônios, e o ministério e o Espírito Santo, porque toda a obra de Jesus é obra do Espírito Santo. É obra do Pai via Espírito Santo. Ele vai dizer isso com todas as letras. Aliás, no episódio da blasfêmia, né? Quando disser, ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios, ele vai dizer, opa, eu expulso o demônio pelo Espírito Santo. E cuidado com isso, a gente vai ver logo na sequência. Mas aqui, Jesus está no ápice do seu ministério e tal, quando os seus, verso 21 de Marcos 3, quando os seus ouviram isso, estou lendo Marcos 3 e 21, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. E quem são esses seus? Bom, a gente salta um pouquinho no texto, verso 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Percebe a pergunta? Sua mãe está lá fora. Quem é minha mãe?
Não aparenta assim uma indiferença, mas não é indiferença. É que ele está absolutamente absorvido pela prioridade máxima absoluta da missão da sua mãe, Deus Espírito Santo. Então, por um momento, Jesus, aqui nessas palavras, mostra a sua prioridade. Quem é a mãe que ele prioriza no seu ministério? Isso fica bem claro. Quem é minha mãe? Perguntou ele. E quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Porque, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E se tem alguém que faz a vontade de Deus na terra, é Jesus, certo? Esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrada plenamente. E depois, em Romanos 8, fala que nós não sabemos orar, pedir como convém, mas o Espírito Santo, também o Espírito Santo intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Quem é a mãe de Jesus? É a que faz plenamente a vontade de Deus, que é o Espírito Santo, sua mãe. Em Mateus 12, interessante que uma das acusações, a gente vai ver isso com mais clareza na próxima aula, mas uma das acusações que pesaram sobre Maria é de que ela era mãe de um filho bastardo. Em outras palavras, uma prostituta que relacionou-se com algum soldado romano e teve um filho e veio com essa, para a crítica, história de Espírito Santo, de grávida por meio do Espírito Santo e tal, pesava sobre ela. Não é à toa que o Talmud judaico, lá a partir do 3º século, ele desenvolveu a ideia de que Jesus, quem é Jesus? Jesus, Yeshua em aramaico, Yeshua em hebraico, eles utilizaram a palavra Yeshu, que o seu nome seja apagado, é o que estava dizendo, Yeshu ben Pandera. Quem é, na versão talmúdica, Yeshu ben Pandera? Jesus, filho de Pantera. Quem foi Pantera? Segundo a crença apócrifa, que Jesus era filho de um soldado. Então pesava sobre Maria, ela carregava esse peso. Em momento algum nos evangelhos você encontra Jesus fazendo uma defesa clara, uma defesa clara do ocorrido a Maria quando do seu nascimento. Você não encontra Jesus fazendo essa defesa da sua mãe. Por outro lado, o Espírito Santo, em Mateus 12 e 32, quando ele é acusado de estar expulsando demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios, ele vai dizer que estava fazendo o que ele fazia era por obra e graça do Espírito Santo. Verso 28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, Arua de Elohim, certamente chegada a vós o reino de Deus. Aí ele alerta, verso 32, se alguém disser alguma palavra, uma blasfêmia contra o Filho do Homem, que é a si próprio, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra ou blasfemar contra o Espírito Santo, em outras palavras, contra a minha mãe, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no Olam Rabá, no mundo por vir, no mundo futuro. Vocês percebem? Aquela ideia assim, falem de mim, me ofendam, me agridam, blasfemem, não de minha mãe. Então você percebe que Jesus tem uma prioridade aqui quando o assunto é maternidade. Quem? O Espírito Santo. Então isso desmereceu Maria? Nunca. Porque ela, Maria, sabia desde sempre que Jesus era apenas parcialmente seu filho. Em Lucas 1,43, a própria Isabel, na sua manifestação do Espírito Santo, disse isso, que me provenha, de onde me provém que me venha visitar a mãe de Adoni, meu Senhor. Adonai, Senhor, Adoni, meu Senhor. Disse Isabel, exclamou, verso 42, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?
Adonai, Adoni, Adonai, meu Senhor Adoni, Adonai, o Senhor, meu Senhor Adoni, Adonai, é um termo divino, a mãe do meu Senhor. Mas como pode Maria ser mãe do meu Senhor? Como é que pode ser isso? Em Mateus 22, Jesus usou a mesma questão. Como pode Deus ser filho de uma humana ou de um humano? Como é que pode? Ben Elohim, filho de Deus, ser Ben-Adã, filho do homem? Mateus 22, 41 a 46, reunindo os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo, do Mashiach? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi, porque é o que diz a profecia. Disse Jesus: como? Como? Pois Davi, pelo Espírito, pela Ruach, pelo Espírito, lhe chama Senhor Adonai, dizendo: disse o Senhor, disse Adonai ao meu Senhor, disse Adonai a Adoni, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Isso aqui é um nó teológico. Expliquem. E ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Vocês percebem? Como é que Maria pode ser mãe do meu Senhor? É a mesma pergunta. Como é que Davi pode ser pai dele? Se nós estamos lidando com um ser divino, eternamente autoexistente. Maria sabia que ela era parcialmente mãe, não plenamente, totalmente. Ela é mãe no seu aspecto humano. Ela é mãe do Ben-Adã. Que é Ben-Adã? Ben, filho, Adã, homem, humano. Ela é mãe da humanidade, Jesus, não da divindade. E sendo parcialmente sua mãe, nunca agiu menos que uma mãe total. Nunca. Pelo contrário, numa total parceria com a Mãe Deus, Espírito Santo, a Mãe Deus de seu Filho. E quando Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? João 19, 25, nos Evangelhos, em João 19, 25, Maria está ao pé da cruz. Maria foi mais mãe que Deus, o Pai, foi pai? Não, porque nunca, né? Porque 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo ou aos homens os seus pecados. Deus estava em Cristo, Cristo estava na cruz, logo Deus estava na cruz, Deus nunca abandonou Jesus. Isaías 59, 1 e 2, Deus disse: não são minhas mãos que estão encolhidas, meus olhos fechados, são os vossos pecados. Bom, uma vez que o nosso pecado está sobre Jesus, Jesus sentiu-se totalmente desamparado do Pai e exclamou o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Onde estava Maria ao pé da cruz? Onde estava Deus na cruz? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados. Onde estava Maria ao pé da cruz? E onde estava a Mãe Deus, que é o Espírito Santo? Encerro. Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Ruach Olam, Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quanto mais Jesus estava na cruz se oferecendo como Cordeiro vivo, onde estava a Mãe Divina, o Espírito Santo, o Ruach Kodesh? Estava com Jesus, em Jesus. Logo, o que nós temos aqui? Duas mães. Mãe divina, mãe humana. Mãe Deus, mãe mulher. Numa parceria total. Eu encerro fazendo uma reflexão simples. Nós, enquanto pais, enquanto mães, como Maria, estamos dispostos a somar parceria com o Espírito Santo no sentido de gerar filhos para Deus,
Porque esse foi o desafio de Maria. Gerar e criar filhos que ela sabia que não era, o filho que ela sabia que não era dela, mas era de Deus. Ele tem outra mãe, ele tem outro pai, ele tem outra família, que não é a minha. A minha é temporal, a minha é provisória. Agora tem uma família eterna, e é nessa família eterna que eu tenho que inserir esse meu filho que eu gerei. Esse princípio se aplica a mim, a você, pai e mãe, a nós. Nós estamos preocupados em formar apenas, gerar filhos apenas, em formar cidadãos apenas, seres humanos de bem apenas, ou estamos metidos numa parceria irredutível, radical, com o Espírito Santo para gerar filhos juntos para Deus. Estamos metidos nisso juntos? Estáis dispostos, pais? Pai e mãe, estás dispostos? Maria esteve o tempo todo. Porque a gente não cria filhos para o mundo, a gente cria filhos para Deus. Maria é quem abraçou isso de forma integral e radical. Um exemplo e modelo para nós. Pai, ajude-nos nesse desafio enorme de criarmos filhos para Ti. Que consigamos, por Tua graça, em nome de Jesus, o Teu Filho e Filho de Maria. Que seja assim, para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Que seja assim, Pai. Amém. Me ajude a compartilhar isso, minha gente. Ainda é possível, ainda dá. Ainda é possível. Não sei até quando será, mas ainda é. Me ajudem, por favor. Muito obrigado. Boa semana a todos. Deus os abençoe.